dia a todos. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui, compartilhando desse aprendizado com esse trabalho magnífico, que eu parabenizo todos vocês. Realmente é algo gratificante ver a sociedade civil se empenhando e a academia se empenhando em trazer elementos para o desenvolvimento da democracia nacional, do aperfeiçoamento das nossas instituições, da consolidação da democracia, que é por onde se expressa a soberania popular. Muito feliz de estar aqui, muito mais fiquei depois de ver o resultado do que vocês fizeram do que pelo próprio convite, né? Porque eu me senti presenteado com esse trabalho desenvolvido por vocês. E acho que não só eu, a Justiça Eleitoral. Eu vou sugerir, assim que chegar em Brasília, ao ministro Gilmar Mendes, presidente do tribunal, que solicite a vocês uma apresentação desse trabalho para nós, juízes eleitorais, e juízes que temos que estar em constante evolução, percebendo o resultado dessas pesquisas. Claro que a justiça não se traduz em números, nesses formatos, nessas tabulações, porque existe o caso concreto, as circunstâncias que têm variáveis, né, e todos sabemos, e também feliz de estar aqui e ver, mais uma vez, aquilo que eu venho dizendo sobre quando eu vejo a participação que se tem aqui, e ver que onde se tem democracia, tem participação feminina igualitária. E é exatamente isso, onde há democracia, a participação feminina, que, lamentavelmente, não ocorre nos partidos, né? Porque eles estão com pouca democracia interna, né? Esse negócio de obrigar a mulheres a se inscrever antes que elas façam debates políticos dentro das hostes partidárias, isso é uma covardia, na minha opinião, e eu fico muito feliz toda vez que entro num ambiente que tem democracia, e agora no futebol, até jogando com mais garra do que os homens, então a gente vê que onde há democracia, realmente, há uma participação igualitária de gênero. A importância desse trabalho para a justiça eleitoral é justamente aquilo que eu, ainda quando estava atuando como juiz auxiliar, cheguei a conversar que a gente tem um jantarzinho antes da sessão lá, para quem não sabia, tem. A gente não entra com fome, porque senão fica com os nervos à flor da pele, né? Principalmente. Então, a gente come alguma coisa, bate um papo, e num desses papos eu falei, olha, ministro, eu acho que o que a gente está carecendo muito sair de cima desse topo, desse prédio maravilhoso e buscar auxílio na sociedade civil. Por quê? Porque a gente entende pouco de estatística. A gente entende pouco de matemática. Se fôssemos bons em matemática, geralmente tivéssemos sido engenheiros, alguma coisa, né? E não tem que ler tanto na vida. E aí você tem uma percepção, e ele... Conversei aquilo, eu acho que ficou lá em algum lugar, gavetinha da cabeça dele, e ele depois fez esse conselho, que ele chamou pessoas proeminentes da sociedade, como Lavareda e outros da parte de publicidade também, para nos auxiliar, porque muitas vezes as coisas estão passando debaixo do nosso nariz, e, por exemplo, o Conselho de Contabilidade está vendo onde está a fraude na pesquisa, que nós não estamos vendo, né? Onde está o problema, quais são os problemas que nós temos. Eu, logo no início aqui, e também para a produção legislativa, e é o que eu falou, eu sou ruim de nome, não, o doutor, o primeiro que falou aqui, doutor Oscar, primeiro que ele falou, nós temos que ter uma legislação realista, nós não estamos mesmo na Alemanha, entendeu? Que tem um cientista nuclear em cada bairro de Berlim, né?
Nós estamos no Brasil, com todas as carências. E o Brasil também não é só São Paulo, que tem cidades maravilhosas, cada lugarzinho aqui, cidades do interior, são lindas, todas arrumadas, e com pessoas, tem contador que presta, tem advogado que presta. Imagina o Brasil dos sertões que nós temos por aí. Não tem contador. O melhorzinho que sabe fazer aritmética acaba sendo o secretário de finanças do município. Então, nós temos que perceber isso e julgar de acordo com a nossa realidade. Porque nós, juízes, temos que nos afastar daquele sentimento de que temos um poder soberano. Somos homens e mulheres iguais a todos vocês que têm necessidade, vão à padaria, vem a propaganda eleitoral e vem o que está certo e o que está errado. Então, somos homens e mulheres do nosso tempo e temos que julgar conforme aquilo que estamos vendo e que estamos sentindo e que estamos vivendo. Então, essa pesquisa é maravilhosa para nos dar essa percepção também. Dinâmica legislativa é o que falta no Brasil. Como é que vai ter dinâmica legislativa num país que tem 28 partidos com assento no Congresso Nacional? No mundo virtual hoje, que tudo está se modificando, jornais estão sendo substituídos por sites, as redes sociais hoje, se conversa muito por WhatsApp, por Facebook, por tudo quanto é lugar, e temos que ter uma produção legislativa condizente, para não fazermos exageros, para termos como... E até para governar fica difícil com 28 partidos. Agora temos aprovado aí uma PEC 36 lá no Senado, que vai nos trazer de volta aquilo que, lamentavelmente, eu estou repetindo o que me disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo está cheio de viúvas daquela decisão que impediu a cláusula de barreira, que aquela decisão foi fundamental para que nós tivéssemos esse espectro ilimitado de partidos. E eu não estou aqui preocupado com o número de partidos. Minha preocupação é quantos partidos têm assento no Congresso Nacional, quantos estão recebendo fundo partidário, quantos partidos têm donos, quantos partidos não têm um diretório, tem só comissão provisória, que é substituída, que são substituídas na medida do interesse casuísta do partido, lá do chefe político, do dono partido lá naquela localidade. Partidos cuja sede é debaixo da axila do presidente, é onde se localiza o livro de atas. É isso, é a realidade do Brasil. E essa realidade não vai mudar se nós tivermos 28 partidos. Partidos são agrupamentos relativamente homogêneos. As minorias podem muito bem se instalar em pequenos partidos. E, dentro desses pequenos partidos, se fazerem ouvir. É claro que uma minoria de uma ideologia de ultra-esquerda não vai se ficar ao lado do partido vamos dizer, vamos fulanizar, porque ele não esconde também do Bolsonaro. Né? Quero parabenizar também a pesquisa de vocês, da Abrage, muito bacana, vou tentar me valer desses elementos que vocês têm. E outra coisa, uma legislação que tem um outro problema grande, que é o casuísmo da legislação eleitoral. O casuísmo da legislação eleitoral nos força, como juízes eleitorais, às vezes, fazer aquilo que vocês chamam de ativismo. Porque nós temos, na percepção da lei eleitoral, a lei eleitoral, as leis como um todo, elas têm que se encaixar dentro de um sistema. E, dentro desse sistema, tem algo maior que nos conduz a analisar a legislação eleitoral, que é a Constituição da República. E sopesar aqueles vetores constitucionais de acordo com a legislação e dar àquela legislação um entendimento conforme a Constituição. Conforme a Constituição. Alguns chamam isso de ativismo. Não, isso é o fim da produção legislativa. Isso é uma etapa da produção legislativa, de onde se constrói a jurisprudência. E a jurisprudência da nossa
vertente eleitoral, tanto quanto possível, a gente prima pela celeridade. Agora, no momento que uma legislação casuísta, produzida por alguém que é o destinatário daquilo que ele produziu, que o autor da norma é o destinatário da norma, o que ele quer? Ele quer encurtar o processo eleitoral para tirar a possibilidade de outros que tentam se manifestar, se expressar, porque ele já tem um recall, ele já se manifestou várias vezes, ele tem uma mídia espontânea, ele tem vários benefícios que outros não têm, e o encurtamento do processo eleitoral tira do cidadão a possibilidade de discernir. Porque nós temos um entendimento no Brasil absolutamente equivocado de que o processo eleitoral é feito para os senhores candidatos, para os políticos. E aí me entristece muito quando eu vejo aquelas campanhas vote nulo. É o cidadão querendo, poxa, não tem mais jeito isso, vamos mudar do Brasil. Como disse um reitor aqui de São Paulo, de uma universidade que eu não sei, a gente tem que mudar o Brasil. Mudar o nosso sistema eleitoral para mudar essa percepção equivocada de que o processo eleitoral é para o candidato, enquanto, na minha concepção, o processo eleitoral é dirigido ao eleitor. É dele que se espera a expressão da soberania popular. É para ele todo o nosso esforço da justiça eleitoral, ou não é? É para ele que a gente trabalha. Porque a gente precisa saber dele. Agora, no momento que ele é bombardeado ou impedido de ter uma manifestação, aí está tudo errado. É de desistir mesmo. E, a partir disso, nós vemos que, com a evolução nós vamos ter eleições cada vez mais voltadas ao ambiente digital, ao ambiente virtual. Ao ambiente virtual. Mas isso tem que ser regulado de alguma forma. É claro que existe uma briga, tem sempre aquele mantra, né? Toda vez que tem uma publicação que desagrada, vamos dizer, de uma revista, de um jornal, essa decisão judicial é contra a liberdade de manifestação do pensamento, contra a restrição da liberdade de informação. Não. Existem outros valores constitucionais de igual interesse para a sociedade. O direito de resposta, por exemplo, é também liberdade de manifestação. Dar um direito de respostas, ao contrário do que alguns pensam, não é uma punição. É dedicar a alguém que se sentiu lesado no seu íntimo o direito de responder aquilo que ele não considerou justo. Isso está dentro da liberdade de manifestação. E assim tem que ser compreendido. Também me chateia ver que a propaganda antecipada é alvo de tantos problemas na justiça eleitoral. É justamente com esse encurtamento indevido do processo eleitoral, em detrimento da consciência do eleitor, da formação da consciência do eleitor. Nós teríamos que ter um processo eleitoral muito mais alargado, para que o debate... Poxa, nós estamos vendo aí a eleição dos Estados Unidos, sabemos todos o que está acontecendo lá há mais de um ano, que eles estão discutindo democracia, e a gente está encurtando aqui. Eu nunca vi uma eleição igual a essa. Eu nunca vi uma eleição igual a essa. Outro dia mandaram um WhatsApp para mim muito engraçado, de uma carreata, o cara puxando um monte de carrinho de criança. Porque não tem dinheiro. Vocês viram? Provavelmente vocês viram, porque isso viraliza, né? E está assim, como é que você vai? Agora, por outro lado, é importante, porque o eleitor, essa diminuição do dinheiro, não digo dessa forma como se fez, porque a gente também não ensina a jogar futebol com a mão, né? Tem que jogar com os pés. E política se faz com algum dinheiro, né?
Então, a aproximação do candidato com o eleitor, ele bater na porta do eleitor para tentar fazer um convencimento um pouco mais corpo a corpo, isso é bastante salutar. Agora, quando você vê aqueles números de que a propaganda antecipada está sendo bombardeada na justiça, geralmente são aqueles que não querem a expressão de outros que pretendem se impor um pouquinho antes. Agora, por outro lado, tem outros que se abusam do poder que têm para tentar se aproximar do eleitor com aquela possibilidade. Geralmente, isso é feito com recursos públicos. A questão da propaganda negativa, esse é o nosso grande problema. Mas a propaganda negativa, não no sentido de que a propaganda negativa seja de todo ruim. Não, porque a crítica, ainda que seja veemente, contundente, isso, para mim, não incomoda. O que me incomoda é a ofensa. O que incomoda a justiça eleitoral é a ofensa. Parece que essa pesquisa foi toda para saber aquela grande pergunta, né? O que se passa na cabeça do juiz, né? Então, fazendo uma brincadeira aqui politicamente incorreta, seria aquela história de vamos tentar entender as mulheres. Tem um cara com 23 volumes, né? E só de variáveis. Né? Mas isso, por outro lado, parece que eu fico um pouco perdoado com o elogio que fiz aqui no início da participação das mulheres. Ninguém riu, né? Ninguém riu, né? Pois é, só os homens. Mas também tem a piada. O que se passa na cabeça de burro, né? Frenteira de padre, traseira de burro e bumbum de criança, o que sai, né? Então, é isso. Mas essa grande pergunta, o que passa na cabeça do juiz? No nosso sentir, na parte da propaganda eleitoral, é a ofensa. A ofensa. E aquele conteúdo inverídico de que fala a lei, segundo a nossa jurisprudência agora, o Tribunal Superior Eleitoral, ela tem que ter um conteúdo de ofensa também. Porque o eleitor tem o direito também de ver que um candidato está falando uma grande mentira, de que ele é mentiroso. Uma vez chegou um advogado, que é meu amigo, aliás, todos os advogados, fica até difícil você se afirmar suspeito lá no Tribunal Superior Eleitoral, são todos amigos, né? E é uma comunidade muito bacana. Ele falou assim, não, imagina se, ministro Admar, imagina se nós falássemos, algum candidato falasse na televisão que o Brasil ganhou da Alemanha de 7-1. Eu, na mesma hora, falei para ele, é muito importante que o eleitor veja que aquele candidato tem problema. Nós não podemos tutelar tanto o eleitor assim. Não pode tutelar tanto assim, eu acho, principalmente nas redes sociais. Sobretudo nas redes sociais. A rede social é um lugar que você tem você é convidado, você é chamado a se manifestar, né? É como se você estivesse convidando uma pessoa para conversar política na sua família, na sala da sua casa. Se você aceitou aquela pessoa e ela trouxe um conteúdo desagradável, você tira ela do seu plano de amizade durante um período, põe ela de castigo lá ou tira para sempre, quando é demais. Né? E é isso. Eu acho que esse tipo de pesquisa contribui muito com a justiça eleitoral e contribui com aquela ideia que eu pensei, que o juiz sofre para julgar. É muito complicado julgar. Foi muito complicado como juiz auxiliar da propaganda, né? Algumas coisas eu me arrependo do que fiz, outras não. Mas aí existia um colegiado para trazer uma orientação. E eu também acho importante, eu vi uma manifestação aqui de que os juízes eleitorais não deveriam ter assento na hora do julgamento na corte. Olha, é uma ideia, talvez
não fosse o caso. Mas eu não vejo com essa preocupação que foi externada de que cada hora um juiz senta e a decisão modifica. Não. O colegiado vai construindo o seu entendimento e, muitas vezes, por exemplo, aquele negócio que se fez... eu estava até vendo um precedente aqui a respeito disso, que era um determinado tipo de postagem que você tem que ter o prévio conhecimento. A questão do prévio conhecimento. Essa é uma questão que nos atormentou lá no tribunal. E estávamos tratando a questão de que o prévio conhecimento tinha que ter, primeiramente, uma notificação para que aquilo fosse retirado, mas também houve uma hora que a circunstância do caso disse que não tinha como não saber que era o prévio, que aquela pessoa tinha um prévio conhecimento. Então, depende da circunstância do caso, não é porque sentou outro juiz ali. Porque nós sentamos ali, mas tem outros 6 que estão ali o tempo todo. Estão ali e estão construindo a jurisprudência e uma orientação. Então, isso não me atrapalha muito. Talvez fosse o caso de o juiz julga, na hora que vem um recurso, faz-se a nomeação de outro relator. Mas, para dar uma celeridade na justiça eleitoral, e, sobretudo, na questão da propaganda, a celeridade é muito importante, porque as liminares elas têm um grau de satisfatividade muito grande. Então, você pode, com uma liminar minha, eu posso estar prejudicando uma circunstância que depois a maioria, uma situação que depois a maioria diga que eu esteja errado. Ministro de Maia, o silêncio está errado. Isso aí é uma questão da liberdade de manifestação, e isso ocorreu. Teve um caso daqui da Empíricos, que fez uma propaganda que eu entendi que aquela propaganda estava errada, porque eles usaram o sistema AdWords do Google, né? O sistema AdWords do Google, e fizeram. Por um lado, o céu era azul, por outro lado, era só chuva. Né? Se fulano for eleito, o céu é azul, mar de almirante. Se o outro for eleito, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Eu achei que aquilo tinha uma... Alguns concordaram comigo, mas outros não, e a maioria se formou contra o meu entendimento. Né? E acabei eu fazendo a Empíricos virar uma empresa. Então, não dá para eles, não podem reclamar de mim também. Né? Que foi uma discussão bastante acalorada no tribunal. Teve uma outra da questão da revista, uma revista de grande circulação, que eu dei um direito de resposta, mas tinha ministro querendo que eu tirasse ela de circulação. Eu não faço isso. Eu não faço isso, tirar de circulação. Eu acho que eu sou daquela mesma concepção de Voltaire. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu defendo até a morte de que você tem a dizer. E assim encerro meu pronunciamento. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e sempre na presença do meu amigo, sempre que pode, ele me prestigia. É um grande amigo, um homem elegante, um grande juiz. Muito obrigado a todos vocês. E desculpa a piada sem graça. Ministro, eu agradeço em nome da Fundação, em nome do Grupo de Ensino, Pesquisa e Inovação, a sua disponibilidade por estar aqui hoje e as suas palavras. É muito bom saber que a Justiça Eleitoral recebe o nosso trabalho de portas abertas e, quiçá, possamos contribuir tanto nessa quanto em outras frentes. O que eu disse no início do evento, eu reitero, nós estamos abertos também a contribuir em outras frentes que a Justiça julgar necessária, mais pesquisa empírica. E tem mais uma coisa que eu vou pedir para o ministro Gilmar. Não, esse é fora do microfone. Para o ministro Gilmar solicitar a vocês pegar o João um emprestado. E o Nicole ali também. Senão fica com ciúme. O João agora é oficialmente o estagiário mais famoso também do Brasil. O salário dele vai aumentar.
Muito bem. Com isso, eu encerro. Agradeço a presença de todos, as contribuições. Espero de coração que a gente possa seguir trabalhando em conjunto. Obrigada a todos por terem vindo e terem ficado conosco aqui até esse horário. Bom dia a todos.